Nós falamos, nas aulas passadas, nós temos uma geral das igrejas, desde a igreja de Éfeso, a primeira igreja, até a igreja de Tiatira. Na aula passada, falamos da igreja da era da igreja de Sardes, que é a igreja morta, onde ele mostrou aquela caveira, né, dando no púlpito, olha aí, essa imagem aí, ok? E hoje nós vamos falar do concílio, a partir do concílio de Trento. Falamos do nascimento da igreja anglicana, da reforma de Lutero, é isso? Isso. E agora vamos falar do concílio de Trento, da contra-reforma. À medida que a igreja foi reformada, houve o racha. Lutero foi o protagonista dessa divisão, nasceu a igreja protestante. Isso em 1517, rapidamente se avolumou os adeptos do protestantismo. Foi um movimento que cresceu muito rápido. E a Igreja Católica, ela pensou que ia sufocar o movimento excomungando Lutero, mas foi o contrário. Ela acendeu o estupim da pólvora. E aquilo cresceu e se avolumou. Primeiro, eles queriam matar Lutero. Lutero foi para uma emboscada em Worms, mas o Papa da época montou um cenário para ele vir tentar se defender e na saída ele se ter morto. Mas o rei Henrique V foi mais inteligente. Havia uma emboscada do alto clero romano esperando Lutero para matá-lo. O que o rei Carlos V fez? Armou uma outra emboscada antes e conseguiu pegar ele antes que ele chegasse na emboscada romana. Só que pegaram ele e sumiram com o Lutero. Ninguém sabia se ele estava vivo ou se estava morto. Ele passou 2 anos escondido sem ninguém saber onde ele estava. Ele foi levado para a Suíça. Ele ficou num castelo suíço, escondido. Nesse tempo, ele ficou traduzindo a Bíblia para o alemão. E começou a... Quando 8 meses depois que ele sumiu, todo mundo achava que ele estava morto, foi impresso uns estudos bíblicos de Lutero, explicando sobre a justificação pela fé. Aí que o povo veio saber que não, Lutero está vivo, ele está vivendo. Entendeu? Isso foi a morte para Roma, né? E aí, em 1546, a igreja romana se viu obrigada a fazer alguma coisa. E eles fizeram um movimento que foi denominado como contra-reforma. Eles convocaram um concílio, que se chamou o Concílio de Trento, feito na cidade de Trento, em 1545. Foi nesse concílio que a Bíblia católica mudou. Até aí, a Bíblia deles era igualzinha à nossa. A partir desse concílio é que entraram os 7 livros apócrifos. Quer dizer, na verdade, os livros apócrifos da Bíblia católica estão lá há pouco tempo. É mais novo do que o Brasil. O tempo que eles estão. Porque o Brasil foi descoberto em 1500. Esses livros entraram em 1545. Quer dizer, ok? Eles não estavam lá até 1545. Noite de São Bartolomeu na França, 1572. Isso aqui é muito importante. Os novos crentes, os protestantes, eles cresceram num volume, quantidade absurdo. Foi um movimento crescente muito rápido na Europa, no mundo antigo da época, entendeu? Desde a reforma de 1517 até 1572, a Europa estava fervendo de novos crentes. Porque agora,
como já tinha duas igrejas, o poder papal diminuiu. O Papa já não tinha mais o poder de antes, na Idade Média. Com os movimentos que se seguiram na política, nas artes, na ciência, mudou o mundo. A Idade Medieval acabou. Começou a Idade Moderna. Na ciência começou o humanismo. Aonde? Antes era o Deus era o centro. Ok? Era o deísmo. Onde Deus era tudo. A igreja era o centro. Falou alguma coisa que bate com o que está na Bíblia, fogueira. Mas a partir desse movimento, o mundo muda. Porque agora Deus não é mais o centro é o homem. Agora, esse movimento cresceu, influenciado. Ele deu origem ao iluminismo, ou seja, o homem iluminado. A idade das trevas acabou, a Idade Média. Nasceu a idade da luz, o iluminismo. Ok? E o humanismo, iluminado pelas descobertas da ciência, foi produzir artes. Nas artes nasceu a Renascença. A Renascença, você vê os afrescos pintados por Michelangelo. Você vai ver na arte, agora o nu feminino e masculino aparece, porque não há mais o tabu do deísmo. Entenderam isso? Estou sendo claro? Agora, os artistas vão pintar a natureza do ponto de vista humano. É como o homem vê, não é mais como Deus enxerga. Ok? Entenderam isso? Então, essa trinca, o humanismo, alavancado pelo iluminismo na ciência. Humanismo na ciência. Iluminismo na filosofia. E a renascença das artes, essa trinca vai gerar um mundo novo. Nesse mundo novo, a religião não é mais a mandatária. Ela não tem mais poder para matar, para destruir, para dizimar, para acabar. Os papas já não tiram e colocam os reis. Os reinos começam a se separar da religião. Ok? E aí Roma, que era dona do mundo, passa a ser dona só do Vaticano. Entenderam isso? Com esse movimento, como a igreja romana não tem mais poder de mandar uma fogueira, ela agora tem que dizer o que pode e o que não pode para os dela. E aí ela lança a contra-reforma. Ó, chama aí. A partir de agora, a missa não vai ser mais falada em latim. Pode traduzir a Bíblia para outro idioma que não é o latim. Eles começam a fazer concessões, porque eles estão perdendo muita gente. Entendeu? O movimento protestante, ao contrário deles, cresce numa velocidade da luz. E no afã de querer resgatar o que se perdeu, eles começam a abrir concessões. Começam a mostrar que, não, peraí, vamos corrigir aqui, porque nós erramos. Eles não pedem perdão. Eles não se declaram errados, mas começam a mudar algumas práticas. Acabam na venda das indulgências. Acabam com o tribunal da Santa Inquisição. De Santa não tinha nada, né? Inquisição do inferno. Ou seja, agora a igreja já não é mais
conselheiro. Ela diz o seguinte: eu recomendo, eu aconselho, não é mais como antes, faz ou morre. Não, esse poder ela perdeu. Entenderam isso? A Contra-Reforma vem nessa questão. Por outro lado, em 1643, a Igreja Protestante, de uma maneira geral, capitaneada pela Inglaterra, ela vai produzir um documento, que é a Confissão de Fé de Westminster. Essa confissão é tão forte, tão importante na história, que até hoje nós, protestantes, bebemos dessa água, dessa fonte. Lamentavelmente, nós somos uma igreja, e não falo do Ministério da Secretaria, não, estou falando da igreja em geral, da protestante do século XXI. Uma igreja que não conhece o seu passado. Uma igreja que não sabe de onde veio. E, lamentavelmente, quem não sabe de onde veio, não sabe onde está indo. Nós não conhecemos sequer os pais da igreja. Lá do tempo de Agostinho. Quem dirá os cânones, né? Pedro, Paulo, João. A história recente. Nós temos uma confissão em que nós acreditamos. Afinal, se alguém chegasse aqui na porta da igreja e falasse: vem cá, vocês são o quê? O que é que vocês acreditam? Nós acreditamos que Jesus vai nos dar um carro novo, uma casa nova, um salário melhor, uma vida melhor. Ah, é isso? Essa é a vossa fé? Está no texto. Quem espera de Deus só dessa vida é mais miserável do que todos os homens. O nosso evangelho está para além do que nós podemos ganhar de bens dessa vida. Tudo que podemos receber de Deus, e Ele tem para dar aqui, não é para comparar com o que está preparado para nós da além da vida. Na realidade, por que às vezes você ora por uma pessoa enferma e ela é curada? E você ora por outra e ela não é curada? Isso é crente. Por exemplo, oramos tanto pela pastora Simone, que era desse ministério, e ela morreu aos 36 anos. Isso não é idade para morrer, gente. Deixou 2 filhos. Nova. E era pastora. Uma pastora. Oramos por pessoas menos ilustres e são curados. Gente que acabou de chegar no mundo. Bebeu, fumou, jogou, fez tudo não prestava. Veio para a igreja olha e pensa. E aí? Temos um Deus no céu cujo objetivo maior é salvar a alma. Ele pode curar o corpo. Ele pode curar o corpo. Mas nem sempre. Isso é uma loteria de Deus, viu? Porque nem a gente que ora sabe. Eu fui orar um casal aí em Natal, Rio Grande do Norte. Fui orar um casal. Chamado, minha esposa veio orar um casal que a irmã era doida para ter filho e não tinha filho. Estéreo. Na casa dela. Ela era argentina. Então não tem país. Fomos orar ela. Ela morava no sobrado. Aí fomos orar ela. Tinha um casal vizinho que também tinha o mesmo problema, ela não engravidava, veio, soube que a gente ia, eram amigas, aí foi pra lá, a gente orou também. Aí depois que nós oramos, ele passou deu um bolo, aí comendo lá o bolo lá na casa do sol, eles gostam de casa do sol. Aí, e é que eu chamo. Aí, comendo as elas, não era pastor da época, era presbítero. Minha senhoria, olha de baixo, ela está assim, ela veio para cá para morrer. Ela falou assim: está terminado, está careca, já não fala quase nada, não sai mais a voz. Não é para chorar, não. Eu estava olhando assim, a gente foi, irmãos, é o que eu acabei de falar, a gente não sabe o que Deus vai fazer. Quando eu vi a mulher, eu fiquei assim. Bora. A minha educação
Aqui no meu coração eu estava assim. Salva ela, pelo menos. Já era. Mas eu estava falando aqui pela cura, né? Vou falar para ela que ela vai morrer. Vim embora para o Rio de Janeiro. Mas não se volta. Aí depois de um tempo que eu estou aqui, a gente já tem contato com eles lá, eles tudo bem. Sabe aquela irmã que o senhor orou? Que tá com câncer, paralisada e tal. Morreu. Tá com câncer. Tem uma vaga lembrança assim. Deus curou, tá uma bênção na igreja. Aí é esse gosto. É aí que a gente vê que a gente não é nada. É nessa hora que você descobre que você não é você. Não é você, não depende da tua fé, nada disso. Sabe qual é a leitura que eu faço? Tem gente, e a gente nunca sabe quem é. Tem gente que o Espírito Santo está assim, ó. Quero curar. Quero curar. Alguém bota a mão aqui. Não interessa quem vai ser, não pode ser pastor, apóstolo, quem é um ungido, e pode ser irmão ninguém. Aquele irmão aceitou Jesus na meia hora. Deus só precisa de alguém salvo que bota a mão. Porque o poder é dele. Mas ele faz aqui através do homem. Eu não venho pessoalmente fazer com ninguém. Ele precisa de um ser humano. Você é o prolongado das mãos dele. Onde você botar a mão, ele consegue. E aí não é nós. O poder não está em nós, está nele. É ele que faz. E a gente nunca. Porque se dependesse de nós, a gente ia botar. Peraí, eu vou te curar. Eu vou te curar. A gente só é curar quem a gente gosta. Certo? Mas não. O poder é dele. E aí ele faz, às vezes, até a revelia de você. Você não tem noção. O pastor Ponhonchu, uma vez, ele pregando, ele estava pregando sobre o paralítico de Betesda. Aí trouxeram um homem na cadeira de roda e botaram em frente a ele. Aí ele, pregando, explicando assim, vai lá e bota a mão. Aí tinha nada menos que 100 mil pessoas ouvindo. Aí ele pregou assim. Aí ele, tá, irmão, e ela tá aqui. Aí ele passava por baixo, assim, pelo lado, passava pelo outro, e assim, bota a mão dela, bota a mão dela. E ele fingindo que não estava ouvindo. Ele passou depois disso, o senhor não levantou. Ele olhava para as pernas da mulher, as pernas da mulher, aquela perna seca, que depois de muito tempo sem usar, fica só o osso. Ele lava assim, a mulher com um short pequeno, aí ele duvidava, ele fala isso comigo dele. Eu mesmo não acreditava. Aí depois do Espírito Santo insistir tanto, eu cheguei perto da cadeira assim e botei a mão no ombro dela assim, fingindo que estava falando com o povo, que estava me apoiando, não. Aí eu, Jesus falou assim, levanta e anda em nome de Jesus, e saiu. E continuou falando, já como o povo explodiu, glória a Deus, a mulher estava andando. Glória a Deus. Ele conta isso para mostrar o seguinte, não sou eu. Porque eu não acreditava. Deus falou comigo para fazer, mas eu não acreditava que ia acontecer. E aconteceu. Um milagre. Eu estou falando disso. Pastor, independente da... Pastor, hoje assim, um milagre faz. Hoje alguém vai receber o milagre. Pastor, um milagre. Glória a Deus. Aliança de paz. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, eu não faço a menor ideia. Aleluia! Glória a Deus! Mas como eu disse, tudo depende de mim. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, todo o poder te foi dado. Glória a Deus. Se tu quer operar um milagre no nosso meio, fica à vontade, Senhor. Fica. E também, Senhor, esses irmãos que estão aqui, eles vão para casa daqui a pouco, eu não sei o que eles vão encontrar no caminho. Eu não sei o que está
de 300 anos atrás, 300 e poucos anos atrás, o mundo foi varrido por um grande avivamento. Aquela igreja morta, Sardes, da Reforma, chegou ali pelos meados de 700 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa, e Deus começou a levantar homens como John Wesley, George Whitefield, Spurgeon, Moody, Finney, os grandes avivalistas do passado. Homens que mudaram a história do mundo com a sua pregação. Spurgeon foi chamado de príncipe dos pregadores. Quando Spurgeon pregava, e ele pregava no Metropolitan Tabernacle, um lugar construído para 25 mil pessoas, e não tinha microfone. Explica para mim como é que alguém prega para 25 mil pessoas sem microfone. Aqui na nossa igreja cabe 4 mil. Se o pastor falar no púlpito lá no planeta, ninguém escuta. Não é? Agora imagina falar no Gogó para 25 mil. E eles ouviram. Você já se perguntou como é que Jesus pregava? Jesus pregava ao ar livre, que é aberto, não tem volta. O som vai e não volta, não tem eco. Ar livre. Para 5 mil pessoas. Subir no barco faz isso. para falar no barco. Terra. Não pode ser Não na tinha praia. microfone. Algum milagre Deus fez. Mas, por exemplo, vai ali na livraria, pega ali, tem um livro ali, Herói da Fé. Pega lá, o Estado Liberal da Fé. Está em cima da bancada, pega um livro lá. Um homem chamado Jonathan Edwards. Não, está aqui. Isso aqui. Foi um sermão pregado por Jonathan Edwards em 8 de julho de 1741, em Field, Connecticut. O poder daquele sermão não cessa de operar no mundo inteiro, mas convém saber algo mais da parte da história, geralmente suprimida, imediatamente antes desse sermão. Este é o relato do pastor que o hospedou. Nunca se hospedou um homem como ele na nossa casa. Olha o que disseram dele. Não sei quando ele dorme. Se entro no seu quarto durante a noite para saber se precisa de alguma coisa, encontro-o orando. Veio entrar no templo cedo de manhã e não voltou para as refeições. Fui à igreja, entrei furtivamente para não perturbá-lo, achei-o sem paletó e sem colarinho. Estava caindo de bruços diante do púlpito. Ouvi sua voz como que agonizante, comovente, estando com Deus em favor daquela cidade de Galipete, para que dirigisse almas ao Salvador. Tinha orado toda a noite, tinha orado e jejuado o dia inteiro. Essa é a diferença dos homens de Deus do passado e nós. Eu oro toda madrugada. Eu passo o zap. Quem recebe o zap? Não, tudo bem, tá aqui. Desculpa. Irmãos, eu passo o zap da esperança de que alguém esteja do outro lado esperando o zap chamado para orar. Para que a gente entre na madrugada orando. Porque eu entendi uma coisa. Todo o meu conhecimento de Bíblia não me leva a lugar nenhum. Saber, o diabo sabe mais que eu. O que faz a diferença é o tempo que eu passo com Deus. E não é no culto não. Porque no culto é bom adorar o Senhor, sim, sem dúvida nenhuma. Mas no nosso culto, como é que eu vou dizer sem ferir? Me ajuda aí, Eu faço tempo. há muito. Não é isso que eu quero dizer não. Há muito de. Liturgia. Mas eu quero falar um pouco mais forte.
Há muito É propício, né? Pouca oração? É isso, essa é a palavra. Há muito de mostrar-se a si mesmo, de espetáculo, de se mostrar. Porque a gente bota roupas bonitas. A gente quer chegar aqui bonito, cheiroso. Não é verdade? A gente está muito interessado em aparecer. E até as nossas orações são engessadas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. A gente ora assim. Não. Você está sozinho? Você ora. Você chora. A gente é você rasga a alma. Então, eu vou dizer uma coisa aqui. Entenda, por favor, tenha uma vida. Mas a nossa vida com Deus não é na igreja. É no secreto, no escondido, naquele lugar que ninguém está vendo. É naquela hora que está só você e ele. Ali é que é adorar aqui. Todo mundo vendo? Fumaça, som bonito, luzes. É fácil. Quero ver você adorar você com a sua voz de taquara rachada, sozinho. Eu falo isso, o pessoal ri, mas é verdade. Na minha adoração, eu sou ministro de louvor. E Deus nunca reclamou. De madrugada, porque o pessoal falou, o senhor é bonito, ora mais de hora. Começa a orar meia-noite para parar 2 horas por minha vez. Não, mas não é só oração, porque dentro da... Assim, eu oro. Presta atenção, quando eu estou orando com os pastores ali na frente, quando eu entrego o microfone não pode fazer isso, que se fizer isso, mas, depois que eu entrego o microfone, presta atenção no que eu estou fazendo. Eu não só orando, eu oro, eu canto. Porque assim, tudo que você fizer daqui em direção a Deus, para Deus é oração. A oração não é só falar, pedir, não. Tudo que você faz em direção a Deus, para Ele é adoração, é oração. A oração é uma parte da adoração. Entendeu? Estou ensinando sobre oração. Bom, esses homens passavam muito tempo já de isso eu quero que vocês entendam. Nunca suspendeu o ombro por ele. Aproximei-me furtivamente do lugar onde ele estava orando, prostrado, ajoelhei e pus a mão sobre o seu ombro. O suor caía pelo corpo, ele nunca me tinha visto, mas fitou-me por um momento e então rogou: olhe comigo, irmão. Não posso viver se essa cidade não se chegar a Deus. Eu estava lendo hoje a vida de John Patton. Ele ganhou os antropófagos para Jesus. Ele foi pregar para uma tribo que era coletora de gente. O casal de missionários que foi antes dele foi para o caldeirão e foram comidos. E ele, um outro missionário foi falar: pensa o que você está fazendo. Fulano e ciclano foi para lá e morreu. Foi comido. Você vai mesmo? Aí ele disse assim: olha, a pessoa que falou já era velho, já era de 60, 70 anos. Só olha só, pela sua idade, daqui a pouco você vai ser posto dentro do caixão. E os vermes vão te comer. Eu vai demorar um pouco mais, mas também, se os vermes vão me comer, ou se é os índios que vão me comer, para Deus não faz diferença. Importa que, se eles vão fazer isso, lá eu vou ter um galardão maior. Lá a espada do cara. Meu Deus! E Deus honrou. Ele ganhou aquela tribo. 6 anos depois, tinha uma tribo toda evangelizada. Ele morreu. Ele foi morto por um índio. Passou 6 anos lá e morreu. Foi assassinado. Mas deixou uma igreja plantada. Isso que eu da água. Isso que eu da água. Cavar e subir água em algum lugar. Não é esse? Não, é esse. É esse? Vamos aqui. É um desse? Amor, 3 dias, Jonas está dizendo não se alimentar. Olha por que o poder, gente, esse sermão é falado até hoje, mas olha o que está por trás. 3 dias de oração e jejum. Por 3 dias nós não se alimentaram, durante 3 noites não dormiram.
noite assistia ao culto do grande templo onde ele pregou. Ninguém sabia que ele não comera durante o dia inteiro, que não dormia durante a noite anterior, mas ao levantar-se para pregar, ouvi diversos ouvintes dizerem: a luz do seu rosto não é da terra. E não era mesmo. Ele era conceituado instrutor bíblico, mas não tinha o dom de pregar. Porém, nessa noite, enquanto pregava, o auditório inteiro foi tomado pelo poder de Deus. Foi a primeira grande colheita de almas que presenciei. Não está aqui, mas ele tirou o sermão escrito e trouxe junto ao rosto, porque ele tinha óculos, fundo de garrafa, e ele lia muito próximo do rosto. Ninguém via o rosto dele porque ele estava com o papel lá lendo. Ele pregou lendo. E olha o que aconteceu. Isso. Ao levantar-se da oração, dirigindo-se para alguém. Isso. Ao levantar-se da oração, dirigindo-se para o púlpito, alguém disse que tinha o semblante de quem fitara por algum tempo o rosto de Deus. Antes de abrir a boca para proferir a primeira palavra, a convicção caiu sobre o auditório. Jonatas Edwards pregou com comovente sermão pecadores na mão de um Deus irado. Edwards segurava o manuscrito tão perto dos olhos que os ouvintes não podiam ver o rosto. Porém, com a continuação da leitura, o grande auditório ficou abalado. Um homem correu para a frente clamando: Senhor Edwards, tenha compaixão. Outros se agarraram aos bancos pensando que iam cair no inferno. Vi as colunas que eles abraçaram para se firmarem, pensando que o juízo final havia chegado. As mulheres subiram dos bancos, os homens se agarraram aos pilares e todo mundo pediu: pelo amor de Deus, para de pregar, o inferno está queimando os nossos pés. Já pensou? Deus abriu os olhos do povo para eles verem o inferno debaixo dos pés. A continuação disso aí é o seguinte: o culto não acabou, o povo se converteu, foi até a madrugada. Os familiares sentiram falta, eles não chegaram, foram lá buscar. Chegando lá, quem foi buscar também ficou e aconteceu a mesma coisa. No dia seguinte, essa turma estava lá de manhã e não foi trabalhar. Os patrões vieram e se converteram. A cidade se converteu. Por causa de um homem que clamou incessantemente: dá-me a nova Inglaterra. Hoje a gente fala: dá-me um carro novo, dá-me uma casa nova, dá-me dinheiro, dá-me, né? Irmãos, não é que Deus não tem para dar, mas a paixão pelo Evangelho acabou. Hoje o povo é apaixonado por essa terra. Ninguém quer mais o céu. Restitui! Eu quero de volta o que é meu. Deixa pra lá. Volta aqui. A igreja de Filadélfia. Esse período de Filadélfia, igreja do avivamento, a repreensão não tem. Essa igreja não tem repreensão. A igreja do grande avivamento. O aviso que ninguém tome a tua coroa. E a promessa: eu farei. Olha a promessa para Filadélfia: eu o farei coluna no templo do meu Deus. Escreverei sobre ele o nome da cidade do meu Deus e também o meu novo nome. Lindo. Ok? Irmão, semana que vem a gente vai fechar esse assunto. Olha aí, ó. É o que a gente vê assim, ó. Você vê isso na igreja? A gente vê assim, lá, nossos jovens agora estão separados em tribos. Tem a tribo de Dan, Efraim, Manassés. Mas aqui também tem, nem deles, nem tem as tribos. A tribo dos riquinhos, a tribo dos pobrinhos, a tribo dos mais ou menos. É sério! É a tribulação, mas assim, a gente vê tanta hipocrisia. Aonde deveria haver verdade, sinceridade, né? Perdemos. Vínculo da perfeição é óbvio. A igreja cresce e a gente se conhece, né?
Filadélfia é a igreja ideal, a igreja verdadeira, viva, que dá fruto, que é espiritual e cheia do Espírito Santo e transborda de amor pelas almas perdidas, a ponto de entrar pela porta aberta e pregar o evangelho ao mundo, ao Filho de Jesus. Para Filadélfia, olha as qualificações do juiz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que é a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. E ele pôs uma porta aberta na frente da igreja. Olha o elogio: tens pouca força, entretanto guardaste meu nome e não negaste. Olha só, gente, vamos pegar. Olha como Deus é generoso. Se a gente vê uma pessoa franzina, a gente diz assim: ele é fraco. Deus olha a mesma pessoa e diz para ela assim: você tem pouca força. É diferente. Dizer que é fraco, eu estou diminuindo. Dizer que tem pouca força, eu estou. Relativando também. Não é isso? Relativando. E a repreensão. Entre as 7 igrejas da Ásia, encontramos 2 que não contêm nenhuma crítica à igreja, que é a Esmirna e essa Filadélfia. Okay? Uma congregação fraca e limitada, que dependia de Deus. Os homens tendem a medir força e qualidade em termos de tamanho, poder e riqueza. Jesus vê as igrejas de forma diferente. Falar em Jesus, eu vi hoje na internet um camarada falando sobre o nome de Jesus. Ele é formado em grego, hebraico e aramaico. E ele mete a marreta no nome de Jesus. O nome de Jesus não é Jesus. O nome do Filho de Deus, do Messias, não é esse. Esse nome é o nome, mas realmente é. É verdade. Esse nome Jesus é aqui no Brasil. Porque o nome de Jesus é hebraico. É lá dos hebreus. A gente nem consegue pronunciar direito. Então, é assim. Você já conheceu alguém? Tem uma irmã aqui, ó, no primeiro ano. O nome dela é uma sopa de letra. O nome dela é Harry, um monte de ela é alemão com irlandês. É uma sopa danada. Você não consegue falar, é só letra. Tem muita consoante. Aí o que a gente faz? A gente pega e bota um apelido. Todo mundo falou assim? Eu mesmo, gente. Você me chama de quê? Pastor Carlinhos, não é isso? Eu andando na rua, quando alguém me chama, dependendo do nome que me chama, eu sei da onde a pessoa é. Por exemplo, estou na Pastor Carlinhos, opa, da igreja. Se eu estiver passando e me chamar Alberto, suba Alberto, opa, da Marinha. Eu da Marinha, aqui do centro de instrução, a escola de formação de sargento, dava aula. Se me chamar de Pereira, é quando eu era recruta, marinheiro. O nome de guerra era esse, Pereira. Agora, se me chamar Neném, eu sou uma pessoa só. Olha quantos nomes eu tenho. Mas eu, quando me refiro ao Senhor para outras pessoas, eu falo que o pastor lá que ele é indicionário. Você está entendendo? Você tem vários nomes, mas você atende todos eles. Se a pessoa me chamar de Alberto, eu vou atender. Se ela me chamar de Pereira, eu vou atender. Se ela me chamar, por exemplo, aconteceu um negócio engraçado. Quando eu estava no Natal, estava 2 anos já, não, 4 anos já em Natal, no Rio Grande do Norte. Aí, Pastor Jairo, da porcentagem em cabo. Ele me conheceu do navio no tempo que eu era cabo. Aí, ele ligou para Natal para falar comigo. Olha só. Aí ele estava contando para mim, cara, que ele era de uma outra igreja.
Ele veio para apacentar. Quando ele veio para apacentar, ele estava lá em Natal. Pastor, 8h30. Eu conheci o pastor Marcos agora antes de ir para Natal. 8h30. 8h30. Tá, estou terminando. Aí o pastor... Boa noite. Boa noite.